Olá, gente linda! Bem-vindos a mais um vídeo da revista Pollen no YouTube. Esse mês a gente tá falando de memória e pra mim esse é um tema mais do que apropriado pra esse mês de maio, que representa 70 anos, eu acho... 70 anos do fim da Segunda Guerra no lado europeu. E a Segunda Guerra é um evento tão forte que continua na nossa memória coletiva e continua no dia a dia de várias pessoas. Vários lugares ainda vivem com uma cicatriz pulsante dessa guerra. E tudo que nós somos hoje em dia veio de uma certa consequência do pós-guerra. A Guerra Fria, pós-globalização. Então, pra mim, isso é muito forte, muito marcante. Então, quando surgiu o tema memória no mês de maio, eu imediatamente pulei pra esse assunto. E eu acabei escolhendo um livro que eu acho que tem bastante a ver, que é O Diário de Helga, lançado pela Intrínseca, escrito pela Helga Weiss. Essa é uma não ficção que conta a história de Helga dos 8 aos seus 15 anos, vivendo na Tchecoslováquia, inicialmente em Praga, depois da sua vida em diversos campos. O campo de Terezin, Auschwitz, Mauthausen, até o fim da guerra e a volta dela para Praga novamente. O que me levou a escolher esse livro especificamente e não uma das outras milhares de obras sobre a Segunda Guerra foi o fato de que, é um diário e 2, a estrutura dele é muito única. O diário começa com uma Helga de 8 anos escrevendo sobre seu dia a dia em Praga e sobre o começo das restrições impostas aos judeus naquela época, em 39 ainda. Depois ela vai envelhecendo e continua escrevendo ainda em Terezin, onde ela tinha acesso a papel e conseguiu, através do seu tio, manter os diários guardados lá até o fim da guerra. A questão é, o diário que a gente lê hoje em dia não é exatamente o mesmo que ela escreveu naquela época. A Helga, depois da guerra, voltou a pegar seus manuscritos originais e fez mudanças quando achou apropriado. Então você tem a Helga dos 8 anos, dos 10, dos 12 e a Helga do pós-guerra escrevendo sobre o mesmo acontecimento. A Helga vive voltando e indo no tempo e lembrando, escrevendo sobre memórias. Ela não fazia como, por exemplo, a Anne Frank, que escrevia as coisas que aconteciam no dia, onde tinha uma data certa, cada entrada do diário. Não, o diário na maior parte é meio sem datas, algumas das datas foram colocadas pelo próprio organizador e pelo tradutor, para dar uma ajuda ao leitor a se localizar no tempo, mas a maior parte das entradas são feitas sem datas e são todas ou ruminações do presente que a Helga está fazendo ou lembranças de um passado, e você não consegue dizer exatamente o que ela escreveu depois da guerra, o que ela escreveu antes, o que ela escreveu meses depois do acontecimento, o que ela escreveu no dia em que ele aconteceu. O livro também usa uma estrutura temporal muito estranha. Às vezes ela usa o tempo presente para falar de coisas no passado, e às vezes ela usa o tempo passado para falar de coisas que estão acontecendo agora, então fica um pouco confuso nesse sentido. Eu demorei várias semanas para conseguir me engajar no livro, porque especialmente no começo, a parte em que ela tá em Praga, e onde ela ainda é muito criança, tem 8, 10 anos, a estrutura em que ela escreve fica um pouco confusa. Sem contar que no começo, no meio de uma escrita que é completamente infantil, existem algumas frases meio poéticas que foram claramente escritas pela Helga do futuro pós-guerra. A sua leitura, que já é um pouco truncada, trunca ainda mais com esse estranhamento que você tem entre duas pessoas completamente diferentes. Então, sendo bem honesta, no começo o livro não me cativou tanto assim. Mas depois de um tempo, quando ela envelhece, ela começa a ter 13, 14 anos em Terezin, a história fica muito bacana. Por exemplo, Terezin é considerado um dos campos de concentração mais humanistas. Era o campo que tinha as melhores condições possíveis dentro dos outros campos. Mas mesmo assim, quando a Helga começa a descrever as condições em que eles viviam, você começa a perceber que não era tão bom assim. Ela descreve claramente a visita da Cruz Vermelha ao campo de Terezin e como os nazistas mudaram completamente. Eles criaram uma falsa escola, colocaram novas camas, pintaram, criaram vários prédios e instituições de coisas que na verdade não existiam, e o dia a dia deles era completamente diferente. Então você começa a perceber as várias escalas de horror dentro do Reich. Tem a Terezin, que foi vendida à Cruz Vermelha, que parece um lugar super seguro. Tem a Terezin real, que já é condições trágicas e terríveis, e onde as pessoas adoecem de tifo o tempo todo. E depois tem a realidade ainda pior do campo de Auschwitz,
quando ela é transferida para Auschwitz, você percebe que, uau, o que era ruim fica muito, muito, muito pior. O que eu gosto especialmente no livro é esse final da parte de Auschwitz e Mauthausen, que foram escritas pela Helga depois, em Praga, no pós-guerra, quando ela já estava de volta ao apartamento da sua família. Então ela é muito mais poética, ela é muito mais de memória e é muito mais sentimental em um certo sentido. Ela é menos... ela é factual também, mas ela é menos de coisas como hoje eu comi 300 gramas de pão e mais sobre hoje eu senti fome. No final das contas, apesar de ter me irritado um pouco essa Helga de 8 anos, eu gosto muito de comparar a menina que começa a escrever o livro com a mulher que termina. Especialmente a mulher real que tá viva hoje em dia e dá uma entrevista enorme no final pro organizador do livro. E é incrível poder comparar todos esses tempos e essas memórias e essas diferentes pessoas, diferentes maneiras de escrever. Uma mesma pessoa muda muito com o tempo, especialmente quando ela é colocada em uma situação tão traumática e devastadora quanto essa. No final das contas, o que eu posso dizer sobre o Diário de Helga é: ele demora um pouco pra engatar, mas uma vez que engata, vale bastante a pena. De um modo geral, é um relato de guerra, e eu gosto de relatos de guerra como um todo. Especialmente quando se tratam da Segunda Guerra, especialmente quando se tratam de pessoas que sofreram o Holocausto. Eu não posso defender demais, porque é um livro que eu já estava inclinada a gostar, mesmo com todos os seus problemas. Então, se você não gosta muito do assunto, talvez pule esse livro, mas se você, como eu, tem interesse nessa área, então super invista, porque vale a pena. Foi uma leitura bem interessante, eu acho que tem bastante a ver com o nosso mês aqui na Pollen. Eu espero que vocês gostem do livro ou não, digam o que vocês acharam, se vocês acham que vale a pena ler. E eu acho que é isso, pessoal. A gente se vê mês que vem. Sigam a Pollen no Twitter, no Facebook, em todos os lugares possíveis e imagináveis. Os links estão na descrição. E é isso. Até mais.